Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio da série, onde estamos a acompanhar a segunda edição da Liga do Patreon do SM Pro e hoje vamos receber em nossa casa a equipa do Real Madrid, do Mesco. Estamos numa fase muito boa, já com algumas vitórias consecutivas, a nossa melhor fase na segunda volta. No entanto, o Mesco também está numa fase boa, já não perde há 3 jogos consecutivos, onde entre eles conseguiu vencer o Game 9/1 e conseguiu empatar em casa do líder, do Hugo Bessa, algo que é muito difícil e que muito poucos conseguiram fazer. Portanto, ele chega aqui numa fase onde está a conseguir resultados muito positivos. No entanto, nós temos uma equipa bastante superior, estamos também nós na nossa melhor fase desta segunda volta, portanto vamos tentar ganhar o jogo, vamos jogar em 4-3-3 e vamos poupar apenas um jogador, de resto vamos com a nossa máxima força para tentar então conquistar estes 3 pontos que vão ser importantes para nós. Nunca sabe quando é que o Bessa pode voltar a escorregar, portanto temos de estar alerta, temos de estar preparados. Neste momento encontramos-nos a 2 pontos do líder, já estivemos a 7, portanto neste momento estamos bastante mais otimistas em relação à possibilidade de conseguirmos chegar à posição do topo da tabela. Portanto, vamos para o jogo. Hoje é para ganhar e é para ganhar sem sofrer muito, por favor. Vamos para o jogo, bora. Prontinhos aqui para dar início à partida da 23ª jornada. Vamos jogar aqui contra um 5-4-1 do Mesco. Pelo menos era o que estava na lista de dados quando nós vimos a última vez. Nós estamos aqui com 1 ou 2 jogadores a serem poupados. Temos o nosso melhor ponta de lança de fora. Vamos a jogo aqui com o Turano, 88. Vamos a jogo com o médio ofensivo, o Kirkan, 90. E vamos a jogo com o nosso defesa central, de 91. Para além disto, temos também o Erdem, 103. E temos um jogador do meio campo também superior a 103 de fora. Portanto, aqui alguma gestão. No entanto, como vocês podem ver, o nível dos plantéis, nós estamos a entrar em campo com uma equipa bastante superior à equipa do Real Madrid. Portanto, só queremos mesmo ganhar este jogo. Vamos com o nosso melhor guarda-redes e vamos com a grande maioria dos nossos melhores jogadores. Vamos para o jogo. Espero não ter que sofrer muito este jogo, mas o mais importante de tudo, nem que tenha que sofrer, mas que consigamos ganhar o jogo. Vamos começar já, só colocar em vezes 2. Está feito. Vamos lá. Oportunidade para nós aos 5 minutos. Ele também já teve uma aos 4. Não conseguimos o golo aqui aos 5 minutos. A bola a passar ao lado do poste mais distante, segundo aqui o comentário do OSM. Nova oportunidade, sem destaque. E agora temos a oportunidade para a equipa do Mesco, do Real Madrid, que em princípio veio mesmo no 5-4-1. Pareceu-me pelos jogadores que estava a alinhar. E desta vez não entra a bola no poste. Várias oportunidades neste jogo. Muitas oportunidades aqui até aos 22 minutos e de parte a parte. Para ambas as equipas. Isso não é muito bom. O Lugano, se não me engano, com este amarelo fica suspenso. Temos agora uma oportunidade para nós. Conseguimos marcar o gol ainda antes do intervalo. Muito bem, conseguimos chegar então à vantagem aos 41 minutos. E foi o Erkan que marcou. Este médio tem sido mesmo bastante goleador. Vamos para a segunda parte. Estamos a ganhar 1-0 e agora é pelo menos não sofrer gol. Se pudermos marcar mais, tanto melhor, mas pelo menos não sofrer gol. Bastantes oportunidades, agora um cartão amarelo para a equipa do Real Madrid. Temos aqui o nosso extremo esquerdo com a oportunidade de fazer gol aos 58 e não conseguimos aproveitar. Era bom conseguirmos fazer o segundo gol para descansarmos um pouco, para conseguirmos ficar a mais do que apenas uma simulação de remate do empate que pode acontecer já. E não entra, aos 59 minutos conseguimos sobreviver a esta oportunidade. Falta meia hora, vamos tentar fazer o segundo golo. 74, 75, vamos lá, um golinho. E não acredito, é a oportunidade para a equipa do Real Madrid aos 79. Não me façam isto. Boa, boa. Conseguimos. Conseguimos não sofrer aqui nesta oportunidade aos 79 e agora faltam 5 minutos. Acabe só, por favor, o jogo, Sr. Árbitro. Ainda houve mais uma oportunidade para ele, mesmo no fim, mas conseguimos então aqui assegurar este resultado e é um resultado importante. Apesar de eu estava, obviamente que eu estava convicto que ia ganhar este jogo, porque a nossa equipa é superior e jogamos em casa, mas às vezes somos surpreendidos. Desta vez não fomos e conseguimos mesmo então aqui a vitória. Portanto, vamos agora já aqui passar para... Vamos já aqui passar para o computador. Peço desculpa, estava aqui a ter alguma dificuldade. Já cá estamos. E agora vamos entrar então aqui no Fenerbahçe. E vamos ver como é que foi esta estatística. Sendo que ele teve aqui 3 ou 4 oportunidades nos últimos minutos. E teve outra também aos 79. Portanto, vencemos por 1-0. Tivemos um cartão amarelo. Ele também teve um cartão amarelo.
E aqui nas dicas temos então, é assim que gosto do futebol, a equipa criou muitas e boas oportunidades e ganhou, fantástico. A equipa sentiu falta de um líder, ok, portanto não houve nada de novo nesta 11 remates a 8, não houve nada de novo nesta jornada em termos de dicas. Temos então uma vitória num jogo que não é tão desequilibrado quanto isso. 8 remates para a equipa do Mesco, nós só conseguimos fazer mais 3 remates. Isso é algo que me surpreende bastante pela negativa. Contava conseguir fazer um jogo bastante mais forte, ser bastante mais dominador. Na verdade isso não aconteceu, tivemos 58% de posse de bola. Jogámos então no 4-3-3A. A verdade é que também jogámos com 2 ou 3 jogadores um pouco abaixo do nível, mas ainda assim ao nível ou até acima do nível da média da equipa do Mesco. Portanto isso não é justificação. Eventualmente aqui a tática pode ter tido aqui alguns pormenores que não resultaram tão bem. Ele teve aqui um jogador com nota 3, deve ter sido um jogador que falhou bastantes oportunidades, e teve aqui também na defesa, o erro, com 5. Bem, felizmente ganhámos o jogo, mas não foi tão fácil quanto esperava. Eu esperava que fosse um jogo fácil para a nossa equipa, mas a verdade é que o Mesco, tal como eu tinha dito, também vinha de uma boa sequência de jogos e não era por acaso, né? Temos então aqui os nossos extremos ligeiramente cansados. O Az não, porque nós descansámos esta jornada. Jogou o Turano. Aqui no meio campo o Steam descansou este jogo também. Quem jogou foi o Belozoglu, o Erdem e o Kirkan. Portanto conseguimos descansar o Yedkiner, o nosso médio defensivo, e também o Cetim. Neste momento ainda temos estes 2 jogadores em risco de suspensão. Já estão alguns jogos nesta situação, ainda não levaram o terceiro amarelo. Tem-se estado a aguentar. A verdade é que eu também tenho arriscado muito pouco na agressividade. E temos na defesa aqui apenas o lateral direito, já aqui no verde escuro, com 87%. Tudo o resto ainda está bastante bem. O nosso guarda-redes também já está aqui nos 87%, 89%. Mas ainda está com uma condição física interessante. Vou ver qual é que é a melhor oportunidade que posso ter aqui nos próximos jogos para descansar então aqui o nosso guarda-redes. Para já vamos ver os resultados. Com a certeza de que com a nossa vitória de hoje, se o Hugo Bessa não venceu este jogo, nós estamos em primeiro. Se o Hugo Bessa venceu, mantemos a 2 pontos do Hugo Bessa. Portanto, vamos ver. O Simões a empatar a 0. Eu vou tentar não ir logo direto ao resultado do Hugo. Vou passar por todos os jogos por ordem. O Simões empata contra o Galatasaray. Teve um vermelho aos 89 minutos. E temos 11 remates a 5 para a equipa do Simões. 5 cantos a 2. 4-5-1 do Simões contra 4-3-3 do Galatasaray. 60% de posse de bola. E não sei se foi antes ou depois deste resultado, mas o Galatasaray está novamente sem treinador. Pelos vistos, o treinador que aqui estava acabou por desistir. Ele que já entrou ao meio, já sabia que tinha aqui um trabalho bastante difícil. Era o Veiga, o treinador que estava no Galatasaray, e acaba também ele por desistir. Não sei se ainda preparou o jogo aqui contra o Simões ou não. A verdade é que o Simões não ganha por manifesto azar, né? 11 remates a 5, um grande domínio da equipa do Bayern de Munique, acaba por não conseguir vencer. Seria mais justo se tivesse vencido, ainda mais agora sabendo que o Galatasaray está sem treinador. O Cascão não consegue ganhar mais uma vez, empata a 2 em casa contra a equipa do Ruben, esteve a ganhar por 2 vezes. Quer na primeira, quer na segunda parte conseguiu adiantar-se no marcador, mas conseguiu sempre a equipa do River Plate chegar ao gol do empate. Inclusive, a equipa do River Plate faz aqui realmente um jogo muito bom. 11 remates a 7 para a equipa do Ruben, que acaba por não vencer o jogo, mas não seria um resultado injusto uma vitória aqui para o River Plate. 58% de posse de bola, o Ruben utilizou um 4-5-1, o Mr. Cascão utilizou um 4-3-3. Ontem o Ruben contra nós jogou numa tática muito maluca e hoje vai num 4-5-1, que é uma tática mais da confiança dele. Ele deve andar a experimentar táticas, provavelmente já não deve acreditar muito na possibilidade de subir alguns lugares na tabela. Isto está táticas, no entanto hoje foi num 4-5-1, que é uma tática mais normal da parte dele, e consegue um jogo muito bom, acaba por não vencer, mas podia perfeitamente ter conseguido. O Tiago Medinas perde em casa contra o Santana. O Santana é o nosso adversário de amanhã. Andava há imensos jogos sem conseguir ganhar, uma sequência de empates malucas, e depois também teve ali pelo meio uma ou duas derrotas, e agora, mesmo antes de jogar contra nós, consegue uma vitória para os jogadores dele moralizarem. Espero bem que não afete muito na moral dos jogadores deles, da equipa do Santana, porque nós estamos numa fase em que precisamos muito de ganhar os nossos jogos. Portanto, 13 remates a 1,
Foi uma vitória muito justa para a equipa do Manchester United, do Santana. Houve um cartão vermelho aos 42 minutos, mas mesmo que até lá o Santana não tenha conseguido marcar nenhum gol, porque o gol acaba por aparecer aqui aos 81 minutos, a verdade é que o Medina só fez um remate, portanto mesmo até aos 42 minutos com todos os jogadores só conseguiu um remate da equipa do Inter. Muito bom este jogo do Santana, consegue aqui uma estatística bastante avassaladora, não é? Aqui num 4-2-3-1 consegue 70% de posse de bola, grande jogo aqui da equipa do Santana, que já não ganhava há muitas jornadas e agora vence aqui fora de casa. Temos a nossa vitória e temos aqui o Roberto a vencer ao Lapine, duas das equipas que são equipas sensações desta segunda volta. O Benfica conseguiu ganhar ao Camillier da Juventus e agora perde contra o Roberto. 9 remates a 3. Jogo limpinho da equipa do Roberto. 61% de posse de bola. 4-2-3-1. Dominar aqui muito bem este 5-2-3 da equipa do Lapine. É uma vitória justa. E também venceu aqui o Hugo Bessa por 1-0 a equipa do Nené. 12 remates a 4, uma estatística muito positiva para o Hugo. 6 cantos a 5, 61% de posse de bola. 5-2-3 contra 4-3-3A do Nené. O Hugo Bessa tem utilizado quase todos os jogos 5-2-3A. E neste jogo corre bastante bem e domina muito o jogo e ganha. O resultado de 1-0 é até curto para aquilo que se passou no jogo, né? Para as oportunidades que existiram no jogo. E temos aqui uma vitória muito expressiva da equipa do Arsenal contra o Ajax, que teve uma expulsão aos 18 minutos quando já perdia por 1-0, acabou por ficar 5-0, ainda teve outra expulsão a equipa do Ajax aos 77 e foi com o Pedro Proença. Este árbitro é tramado. Sempre que é o Pedro Proença, ora há expulsões, ora há muitas lesões, costuma acontecer muito quando é o Pedro Proença. 18 remates a 3, de certeza que o Game Nova Varum não preparou o jogo, apesar de jogar com menos um jogador logo aos 18 minutos. Portanto, isso também pode ter feito muita diferença, se calhar até preparou, mas não me surpreendia se ele não o tivesse feito. Jogou em 4-3-3, o Lille Jeep também foi a jogo com 4-3-3 e foi uma vitória muito justa para a equipa do Arsenal. Obviamente que os vermelhos também condicionaram bastante. Temos aqui no último jogo da jornada, o Camillier volta a conseguir uma vitória, ganha em casa contra o Santos, do Karim, 13 remates a 4, 11 cantos a 1, 61% de posse de bola, 3-4-3 do Camillier contra um 5-2-3B do Karim. Uma vitória sem espinhas da equipa do Camillier, joga bem, vence, está tudo certo. Apenas um gol, no entanto, um jogo que podia ter tido bastantes mais golos. Vamos ver como é que ficou a tabela classificativa. Mantendo-se aqui o Hugo Bessa na frente, agora com 50 pontos. A seguir estamos nós com 48, depois está o Roberto com 42, que hoje voltou às vitórias. Temos o Mr. Cascão com 38 pontos que não conseguiu ganhar hoje, empatou com a equipa do Ruben. O Nené hoje perde, portanto, em quinto lugar com 36 pontos. Depois temos o Lapine, que hoje também não conseguiu ir além de uma derrota. Se tivesse ganho hoje podia estar já ali no lugar do Cascão. Aliás, não estaria porque a diferença de gols do Cascão é superior, mas estaria ali com os mesmos pontos do Cascão. Em sétimo lugar o Ruben, que empatou hoje. Temos a Juventus do Camillier a aparecer em oitavo, volta a subir os lugares na tabela e está a ameaçar a equipa do Ruben, já só está a 2 pontos dele. Com os mesmos pontos que o Camillier temos o Tiago Medinas, depois temos o Santana apenas a 1 ponto destes dois treinadores. Temos o Lille Jeep a 1 ponto de Santana. A 1 ponto dele está o Game Nova Varum, depois temos mais atrás o Karim, o Mesk, o Simões e o Galatasaray, que já está sem treinador nesta altura outra vez. Portanto, estamos aqui nós com o melhor plantel neste momento, aqui com 1049 milhões. Depois temos o Hugo Bessa com 926 milhões. Temos em terceiro o Roberto, depois o Camillier, o Lapine do Benfica, o Missa Cascão, o Ruben, o Medinas, o Mesk, o Nené e por aí fora. Vamos agora aqui passar para outra slot e hoje tenho aqui duas coisas muito importantes a acontecerem nas outras slots. Quer numa, quer noutra, foi um dia muito importante ontem. Um dia muito interessante. Eu vou-vos mostrar o porquê. Em primeiro lugar, vou-vos mostrar aqui na Division Winners. Nós recebemos então o segundo lugar em nossa casa. Nós estávamos em primeiro. Faltam 2 jornadas a seguir a este jogo. Para nós sermos campeões só precisávamos de empatar este jogo e ganhar os outros 2. E vejam o que aconteceu neste jogo. Nós fomos num 5-4-1, o Masbá foi num 5-2-3. Ele estava em 4-3-3 mas mudou para o 5-2-3. Já estava à espera que ele fosse fazer isso. Nós fomos no 5-4-1 porque
tínhamos dois médios alas muito bons, acima do nível da equipa do Masbá, e ao melhor nível do que nós tínhamos no nosso plantel, e não pude abdicar de os ter. E com os jogadores que tinha no plantel, senti que o 5-4-1 seria a melhor opção. A verdade é que o jogo não correu da melhor maneira. Eu vou saltar para não perder demasiado tempo. Nós perdemos o jogo por 1-0 em nossa casa. Houve 6 remates para cada lado, um jogo muito equilibrado, e o golo que nos deu a derrota e que nos pode retirar o título desta competição foi aos 90 minutos. Como vocês sabem, pelo menos eu tenho-vos dito, eu costumo assistir aos jogos como vos apresento aqui na série, ou seja, eu vejo a oportunidade, vou vibrando, vou tendo aquelas emoções durante o jogo ao vê-lo, e foi mesmo um balde de água fria assistir a este jogo. Aos 90 minutos ele marca. Eu tinha tido uma oportunidade aos 87, o meu médio defensivo, o Tchouaméni, mas não marcou gol, e depois, logo a seguir, oportunidade para o Masbá e gol aos 90 minutos. 52% de posse de bola, foi um jogo bastante equilibrado. O resultado justo seria um empate, mas caiu para ele e foi uma vitória muito importante para ele. Muito azar para nós. Já na primeira volta contra o Masbá não conseguimos discutir o jogo, acabámos por perder por 4-1 porque tivemos um vermelho logo no início, e agora nesta segunda volta temos então aqui a infelicidade de sofrer gol no último minuto. Então, com isto, temos então aqui umas mudanças significativas na tabela. O Masbá passa para primeiro e nós estamos com os mesmos pontos que o segundo e que o quarto classificados. A única diferença entre nós é a diferença de golos. Neste caso nós temos 52, o Viduca tem 49 e o Cassiano tem 58. O Cassiano tem mais 6 do que nós. Nós hoje vamos jogar contra o Eli, que está aqui. Por exemplo, o Cassiano contra ele ganhou por 8-0. Se não fosse essa vitória de 8-0 contra o Eli, o Cassiano não tinha uma diferença de golos superior à nossa. Portanto, se ele conseguiu dar 8-0, nós vamos ter que tentar também fazer uma vitória com alguns golos. Espero eu conseguir fazê-lo, porque seria bastante importante, porque a diferença de golos poderá ser mesmo a diferença entre nós e o Cassiano, caso ambos consigamos vencer os dois jogos que faltam. O Masbá e o Viduca têm vida um pouco mais difícil, apesar de que o Cassiano vai jogar fora agora contra o R. Almeida, e o R. Almeida tem feito uma boa segunda volta. Se o Cassiano vencer ao R. Almeida hoje, em princípio ganha os dois jogos, porque o último jogo é mais fácil. Nós somos super favoritos a vencer os dois jogos que faltam. O Viduca e o Masbá vão se enfrentar na última jornada em casa do Viduca. Portanto, neste momento, para nós ficarmos no top 3, à partida só vamos precisar de ganhar os nossos jogos, porque o Viduca muito dificilmente nos vai conseguir passar em diferença de golos. Vai ter jogos mais difíceis que nós. Hoje vai jogar fora contra o Mr. José Carvalho e depois vai jogar em casa contra o Masbá. Portanto, o final de época é muito difícil aqui para o Viduca. No entanto, isso não invalida a possibilidade dele poder ganhar os dois jogos e poder até ser campeão. Mas a verdade é que dificilmente ele vai conseguir ganhar com muita diferença de golos nestes jogos. E eu obviamente estou à espera de ganhar. Vamos ver se não somos surpreendidos, mas vamos jogar então realmente contra equipas bastante mais fracas. Vamos jogar contra o Eli e contra o Wilkerson. Wilkerson vai ser os nossos últimos dois jogos contra estes dois treinadores, por isso é que eu estava a precisar apenas de um empate para praticamente assegurar o título desta competição. Agora, para conseguir ser campeão, tenho que vencer os meus dois jogos e esperar que o Masbá perca contra o Viduca e que os próximos dois jogos façam com que nós passemos à frente do Cassiano na diferença de golos. Portanto, está aqui já muita matemática envolvida. Nós estragamos praticamente a nossa oportunidade de sermos campeões nesta competição com esta derrota deste último jogo. Portanto, o principal objetivo continua a estar ao nosso alcance, que é conseguirmos o top 3 para ficarmos na primeira divisão. É nisso que nos vamos focar. Portanto, o mais importante vai ser ganhar os nossos dois jogos para conseguirmos então garantir o top 3. Se conseguirmos passar para segundo ou para primeiro, tanto melhor, mas pelo menos, e o mais importante de tudo, é conseguirmos o top 3. Vamos então agora passar aqui para outra coisa muito importante que eu tenho para vos mostrar. Bem, eu deixei para o último aqui a LNPG, porque hoje tenho aqui algo de inédito para vos mostrar. Não só o resultado do jogo, não só como correu o jogo, não só como está a correr a tabela classificativa, mas hoje consegui trazer-vos aqui algo de diferente. Eu até gostava de fazer um vídeo só sobre isto, na verdade. Ainda vou pensar se o faço ou não, mas de qualquer forma vou-vos mostrar aqui no episódio, porque a verdade é que aconteceu ontem, no decorrer desta competição da LNPG, onde estou a representar os Portugal.
Nós no jogo temos algumas conquistas que podemos ir fazendo e a verdade é que ontem consegui conquistar aquela que para mim é a mais difícil do jogo. Eu nunca tinha conseguido conquistar este desafio do OSM. Já tinha jogado numa outra conta antes de ter esta, onde perdi o acesso, daí ter criado esta conta. E nessa conta joguei durante alguns anos e nunca consegui desbloquear esta conquista tão difícil. E hoje, de forma muito inusitada e com muita sorte à mistura, também acho que é mesmo impossível conseguir esta conquista sem se ter sorte. É preciso mesmo um alinhar dos astros, é preciso muita coisa coincidir para isto poder acontecer. E então tivemos aqui um jogo em que conseguimos vencer fora de casa o objetivo 1 do grupo adversário, de um dos grupos adversários dos Ricks, do OSM, o melhor grupo, a quem peço até desculpa ao André Soares por estar a falar aqui bastante disto no vídeo, porque ele acaba por ter sido muito injustiçado neste jogo. Ele fez um bom jogo, estava a ganhar 2-0 e acaba por perder o jogo, mas a verdade é que nós com isto conseguimos então aqui esta conquista tão difícil, que é chegar ao intervalo a perder por 2 e conseguir vencer o jogo. Eu nunca tinha conseguido desbloquear isto, acabei por estar a perder por 2-0. Aos 44 minutos sofri um penalti e ficou 2-0 para a equipa adversária. Conseguimos reduzir aos 47, ele depois teve um cartão vermelho e nós a seguir conseguimos fazer o 2-2 e o 3-2. O jogo foi extremamente injusto, o adversário foi bastante superior a nós. E antes da expulsão então ainda mais superior estaria a ser certamente. A verdade é que a expulsão fez com que depois nós pudéssemos ter alguma superioridade. A partir desse momento nós até já tínhamos conseguido marcar aqui um golo antes da expulsão, provavelmente contra a corrente do jogo. A verdade é que depois da expulsão conseguimos fazer o 2-2 e o 3-2. Ganhámos um jogo extremamente difícil, é importante para nós, para a competição, mas também, à parte disso, também é importante para conseguir então aqui algo de bastante inédito, que é nada mais nada menos do que uma conquista bastante singular e difícil de conseguir, que se não me engano está aqui nas avançadas, e aqui está: jogada de sorte, ganhar um jogo depois de estar a perder por 2 ao intervalo. E a verdade é que é impossível conseguir-se isto sem ter bastante sorte. E nós conseguimos então desbloquear isto. Estou bastante feliz por ter conseguido isto. Nunca tinha conseguido esta conquista no OSM e consegui logo num jogo tão importante quanto este, não é? A verdade é que com esta nossa vitória bastante felizarda, conseguimos então chegar aqui ao terceiro lugar da tabela. Estamos com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O valor de plantel neste momento está assim. Nós jogámos contra o André Soares, que é o elemento que tem um plantel mais forte disparado. Aqui um pouco mais próximo apenas aqui a equipa do Paok, mas de resto estão bastante mais atrás. A equipa do André Soares tem aqui um plantel muito forte e de facto ele fez um jogo bastante bom e foi bastante superior a nós. Não fosse aquele vermelho, acabava por ser um jogo muito difícil nós pontuarmos, muito dificilmente mesmo íamos conseguir pontuar. Acabamos por ter essa felicidade, foi bom para a nossa competição, aqui a representar o nosso grupo, e além disso conseguimos então aquela conquista que foi bastante bom para mim, não é? Para o nosso adversário não deve ter sido tão engraçado, mas para nós acaba por ser bom, porque pronto, nunca pensei em desbloquear aquilo, muito menos num jogo tão difícil quanto aquele. Vamos passar aqui para os comentários no YouTube, e o único comentário que temos hoje é aqui do Rui Aguiar, que diz que acho que não me lembro de uma simulação assim numa jornada de OSM. 5 golos em 8 jogos, impressionante. Nunca tinha visto tão poucos golos, exatamente. Ele refere-se à jornada de ontem, na nossa série, onde em 5 jogos ou em 8 jogos só houve 5 golos, não é? Vamos ver aqui no instante, aqui aos resultados, e vamos ver então a jornada anterior, jornada 16, e realmente um golo apenas até aqui, 2 golos, 3, 4, 5 golos em 8 jogos. Eu nem tinha reparado que eram só 5 golos na jornada toda, 8 jogos, apenas 5 golos. E o nosso jogo foi o único jogo onde houve 2 golos. De resto foi um golo e tudo o resto 0-0. De facto, apenas 5 golos numa jornada também é algo inédito. Pelo menos não é algo que aconteça muitas vezes, certamente. Obrigado ao Rui Aguiar por comentar e obrigado por reparar neste pormenor engraçado aqui nesta jornada. Vou voltar aqui ao YouTube porque tivemos aqui um comentário, mesmo quando eu estava a gravar há pouco. Portanto,
vou aproveitar e vou responder este comentário ainda neste vídeo, já que diz respeito ao vídeo anterior, apesar de ter sido feito há bastante pouco tempo, e é um comentário aqui do DITYT_7, que diz novo inscrito, portanto venho aqui agradecer ao D por fazer esta subscrição no nosso canal, e com a subscrição dele passamos a ser então 69 subscritos no canal. Obrigado mais uma vez a todos que estão aí desse lado. Amanhã vamos ter um jogo muito difícil, amanhã vamos jogar em casa do Santana, vai ser um jogo bastante interessante. Vamos jogar aqui contra um anfitrião da competição, aqui o Santana, que ontem ganhou depois de já estar aqui alguns jogos seguidos sem ganhar. Eu vou ver aqui rapidamente para não perder muito tempo com isto, mas vou ver então aqui o calendário do Santana só para ver quando foi a última vez que ele ganhou antes do jogo de ontem. Portanto, vamos aqui ver. Realmente ele ganhou aqui então fora de casa ao Inter Milão, e antes deste jogo ele só tinha ganho também contra o Inter de Milão. Portanto, ele fez toda uma volta, jogou contra todos os treinadores até conseguir voltar a ganhar. Ganhou o Inter Milão 5-0 na primeira mão, e depois a vitória a seguir a essa foi novamente contra o Inter de Milão. Teve aqui muitos empates pelo meio, só perdeu 1, 2, 3 jogos. Em toda esta sequência de jogos onde jogou contra todos os treinadores, ele só teve 3 derrotas. Foi contra nós, logo a seguir à vitória, depois foi contra a Juventus e depois foi contra o Milan. Hoje vamos jogar novamente com ele, mas desta vez vai ser fora de casa, portanto vai ser mais difícil. No momento em que eu estou a gravar este certezinho para acrescentar ao vídeo, já só faltam 15 minutos para a simulação do jogo contra ele, portanto desejem-nos sorte. Nesta fase da competição nós precisamos de ganhar todos os jogos, por isso é um jogo que temos que entrar para ganhar, por mais difícil que possa ser. O Santana tem conseguido quase todos os jogos não perder, pelo menos, mas hoje vai ter que perder, não é? Pelo menos vamos ter que fazer por isso. Bem, vamos ver como é que vai correr, e amanhã, no próximo episódio, vocês vão ver então como foi o desfecho desta partida. Portanto, até lá, maldinha, obrigado por estarem aí e até amanhã.